Fala galera, muito bom dia para vocês, tudo bem? Professor Felipe aqui de novo. Bom, pessoal, eu vou tentar novamente fazer essas aulas de física pelo YouTube, certo? Eu tentei fazer isso no PET volume 2, né? Só que gerou muito pouca procura, tá? Então, tipo assim, dá muito trabalho para fazer essas aulas para menos de 30 alunos assistirem, certo? Então, pessoal, eu vou tentar novamente fazer essas aulas aqui pelo YouTube, porque eu acredito que fica muito mais simples para explicar a matéria e para vocês aprenderem, tá? Alguns alunos disseram que é porque não conhecia, não estava sabendo desse canal e tal. Bom, mas agora eu vou fazer uma divulgação então um pouco mais intensa para que vocês tenham acesso a esse conteúdo aqui também, certinho? Bom, pessoal, lembrando que esse canal aqui não é monetizado. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro com o YouTube. Estou fazendo porque eu acredito mesmo que a ferramenta seja muito útil nesse momento aqui da educação à distância, digamos assim. Não é mesmo? Bom, pessoal, então, é, novamente, espero que vocês estejam se cuidando, né? E que a gente possa passar por esse momento o mais breve possível e todo mundo com muita saúde, ok? Bom, pessoal, então vamos aqui para o cantinho da área de trabalho e aí a gente vai começar a falar desse PET 3, certinho? Bom, já estou aqui, reduzido aqui. Bom, é o seguinte, no PET volume 2 a gente trabalhou um pouco de corrente elétrica, certo? O que é a corrente elétrica? A corrente é um movimento ordenado de elétrons, tá? Então, quando a gente aplica uma diferença de potencial em um material, a gente vê isso melhor nos condutores, né? Então, uma liga metálica, certo? Um fio de cobre. Então, quando a gente submete um condutor a uma diferença de potencial, a gente percebe que aparece ali uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela é proporcional à diferença de potencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que a razão entre a DDP, né, a DDP e a corrente, ela é uma constante. Ou seja, se eu dividir a DDP pela corrente, vai resultar numa constante. E também quer dizer que se você aumenta a diferença de potencial, né, mantendo ali o material, mantendo o condutor, certo? Se você aumenta a diferença de potencial, a corrente elétrica também vai aumentar, tá? Para essa constante da razão entre a DDP e a corrente, a gente chama de resistência, certo? Então, dessa relação aqui entre DDP, corrente e resistência, a gente tem a primeira lei de Ohm. Tá? Então, isso foi o finalzinho aí do PET 2. Tá? Bom, então é o seguinte, muitas vezes a gente vai encontrar essa primeira lei de Ohm escrita de forma diferente, né? Aqui está assim, U sobre I igual a R, tá? Mas a gente vai encontrar mais constantemente, né? U igual a R vezes I, certo? Então essa aqui é uma forma que a gente vai encontrar mais vezes aí na literatura, nos livros, certo? Então U igual a RI. O que cada uma dessas variáveis está me dizendo? O U é a diferença de potencial ou a tensão ou a fonte, certo? Que é medida em volts, certo? O R, a gente viu ali, é a resistência, e ela é medida, a unidade dela é o ohm, e o ohm a gente usa uma letra grega, a letra grega ômega, que tem esse formato aqui de ferradura, tá? E o I é a corrente, que a unidade é o ampere, tá? Ampere, e aí a gente usa a letra A como símbolo do ampere, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é estabelecer essa relação entre tensão, resistência e corrente. Muita atenção com as unidades, certo? A DDP, ou tensão, ou a fonte de um circuito, sei lá, né? é medida em volts. A resistência em ohms, e a gente usa a letra grega ômega, e a corrente em ampere, certo? Vamos continuar para a gente ver um pouquinho mais a fundo disso daqui. Deixei aqui no cantinho a primeira lei de Ohm, escrita U igual a RI, da forma como a gente vai encontrar, só para a gente não esquecer por enquanto.
tá? Bom, pessoal, nesse slide eu tenho aqui o que está representando para a gente um fio condutor, certo? Então vamos supor que seja um fio de cobre. O que eu vou fazer com esse fio de cobre é submeter ele a uma diferença de potencial. Como que a gente faz isso? Eu posso ligar na tomada, ou ligar numa bateria, ou então ligar numa pilha. Aqui eu escolhi ligar numa pilha, certo? Bom, para isso daqui ser útil, né, eu preciso ligar alguma coisa, algum aparelho, né, certo? Então eu escolhi ligar uma lâmpada. Então eu coloco essa lâmpada também em contato aí com o fio que está submetido a essa diferença de potencial da pilha. Bom, então quando eu ligo, né, o fio na pilha, ela vai fornecer uma corrente. Então agora, depois que eu ligo a pilha no fio, uma corrente vai percorrer esse fio. Ela vai passar pela lâmpada e vai acender a lâmpada, certo? Então aí ela vai estar ligada, acesa lá bonitinha. E a corrente continua até voltar à minha fonte de tensão, certo? Isso daqui é um circuito elétrico. Essa é a representação básica de um circuito elétrico. Dos mais simples, né? Eu estou usando uma pilha para ligar um LED, uma lâmpadazinha pequena, certo? Bom, como essa representação ela é muito infantil, né? E vocês estão no terceiro colegial, já são adultos, né? Isso daqui fica muito infantil, então a gente vai colocar algo assim um pouco mais científico, né? Mais técnico, certo? A representação técnica de um circuito elétrico ela vai ser dessa forma. Essas duas barrinhas aqui, ela está indicando a fonte de tensão, a minha DDP, o U. Tá? Então aqui eu tenho a diferença de potencial, ou o U, né? A tensão, certo? A fonte, a voltagem, certo? Então ela está sendo indicada por essas duas barrinhas. Tá? O fio é esse caminho que eu coloquei aqui em verde, tá? Então esse caminho, essas linhas representam um fio e esse zigue-zaguezinho aqui, ó, zigue-zaguezinho, é a minha resistência, é o meu resistor, tá? Então eu vou indicar um resistor com esse serrilhadozinho aqui, vai. Então eu estou indicando o resistor com esse serrilhado, o fio com a linha contínua e a fonte de tensão com as duas barras. Tá? Essa vai ser a representação técnica e a gente vai ver muito dessa representação aqui em diante. Beleza? Passando. O que a gente vai fazer antes de passar? Né? O que a gente vai fazer então é utilizar a primeira lei de Ohm, aplicar a primeira lei de Ohm nesses circuitos. Como assim? Bom, eu posso, por exemplo, te dar uma diferença de potencial, te dar uma corrente e perguntar qual que seria o resistor. Ou então, sabendo de um resistor que passa uma corrente, qual que seria a diferença de potencial. Então, o que a gente vai fazer é uma brincadeirinha aí com essa primeira lei de Ohm, certo? Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo aqui para vocês verem o quanto que é simples. Um resistor de 15 ohms passa uma corrente de 0,5 amperes. Qual é a tensão que este resistor está submetido? Bom, então observa, o que o enunciado oferece para a gente, né? Ele está me dando uma medida aqui de um resistor, me dando uma medida de uma corrente e me perguntando qual que é a tensão. Tá? Então o que relaciona tensão, corrente e resistor é a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I, certo? Como eu quero saber qual é a tensão, tensão é o U, certo? Então, eu não sei quanto que ele vale, vou continuar, é isso que eu estou procurando, né? Então, vou continuar utilizando a incógnita U. O resistor, né? Vamos ler o enunciado agora e retirar os dados que a gente precisa. O resistor, por um resistor de 15 ohms, então o resistor mede 15 ohms, então 15 vezes, passa uma corrente de 0,5 amperes. Então, corrente 0,5. Agora é matemática, né? Só multiplicar. U igual 15 vezes 0,5, né? A mesma coisa de dividir por 2, 7,5. Qual a unidade? Unidade de tensão, né? Volts, voltagem, certo? Então, bastante simples, pessoal. É aplicação bem direta mesmo, tá?
Vamos ao exemplo 2 aqui também. Um resistor de 20 ohms está submetido a uma tensão de 60 volts. Qual é a corrente que atravessa esse resistor? Então, observe a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2. No exemplo 1, a gente tem um resistor que está submetido a uma corrente e eu te pergunto a tensão. No exemplo 2, eu tenho um resistor que está submetido a uma tensão e eu te pergunto qual é a corrente. Então, agora eu quero saber qual que é o I, a corrente. Tá? O que relaciona resistor, tensão e corrente é a primeira lei de Ohm, né? U igual R vezes I, certo? Então vamos substituir os dados, né? O U, a tensão, o enunciado falou para a gente, 60 volts, então o 60 igual resistor é o R, tá aqui, 20 ohms, então 20 vezes o I e a corrente. Só fazer a continha aqui, né? O 20 está multiplicando a corrente, passa dividindo, então 60 dividido por 20, então I igual a 3. Unidade de corrente, ampere. Então a corrente, 3 amperes. Bastante simples, pessoal, é bem tranquilo mesmo. O que a gente vai fazer é ficar brincando com essa primeira lei de Ohm aí, com o valor de tensão, corrente e resistência, certo? Bom, exemplo 3. O eletricista utilizou um amperímetro para medir a corrente no circuito abaixo. Utiliza a lei de Ohm para determinar a medida obtida pelo eletricista. Bom, então está aqui o circuito. Está um pouquinho bagunçado. Nossa, ficou muito bagunçado. Temos algumas palavras novas aqui, né? Algumas não, uma, né? O amperímetro, certo? O que é amperímetro? Bom, resistência, corrente e tensão são grandezas, ou seja, são coisas que eu consigo medir. Só que para medir a corrente, né, eu preciso ter um aparelho. E o aparelho que eu uso para medir corrente é o amperímetro. Tá? Para medir a tensão, né, para medir a voltagem, eu preciso de um aparelho. E esse aparelho é um voltímetro. Então, a gente pode ter amperímetro para medir corrente. Então, para medir corrente. E a gente tem o voltímetro para medir voltagem, tensão, diferença de potencial, certo? Só que é o seguinte, pessoal, vamos supor que você realmente precise fazer isso, medir a tensão da tomada aí da sua casa, tá? Você não vai comprar um voltímetro, você vai no mercado, né, numa loja e vai comprar esse aparelho. Esse aparelho aqui, ele se chama multímetro. Por que multímetro? Porque ele pode medir muitas coisas, tá? Ele pode medir voltagem e a corrente. Então, ele faz o papel das duas coisas, tá? Então, esse equipamento aqui, quando a gente falar de amperímetro, né, você pode imaginar esse aparelho. Quando eu falar de voltímetro, você pode imaginar esse aparelho também. Usado da maneira certa, ele vai medir voltagem, a tensão, ou ele vai medir corrente, certo? Então, observe muito bem, volta aí nesse... Deixa isso aqui bastante claro, o amperímetro, para que ele serve. O nome já vem dizendo, né? Amperímetro de ampere. Ampere, corrente. O voltímetro, voltagem. A voltagem é tensão, diferença de potencial, tá? Bom, então vamos resolver aqui o nosso probleminha. Opa, beleza. O nosso probleminha é o seguinte, o eletricista usou um amperímetro. O amperímetro mede o quê? O amperímetro mede corrente. Certo? Bom, para medir, eu já venho dizendo aqui, para medir a corrente do circuito abaixo. Utilize a lei de Ohm para determinar a medida obtida pelo eletricista.
Tá? Então, observa que no meu circuito eu estou indicando aqui quanto que mede o resistor e quanto que mede a minha tensão, a minha DDP, certo? Então, para o que relaciona tensão, resistor e corrente, primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Qual que é a tensão do circuito? Então, observa aqui no circuito, olha, ele já me indicou, o U é 30, ficou parecendo 50. Então, apaga e faz mais bonitinho. Então, o 30 ficou parecendo 50 de novo. A resistência, 10, ele já me indicou aqui no circuito também. E a corrente, que é quem eu estou querendo descobrir. Observe aqui que eu fiz a anotação, esse desenho aqui, essa representação, é para indicar onde foi a medida do amperímetro. Tá? Então, eu medi o amperímetro, a corrente, que passa por esse resistor. Tá? É como se eu tivesse colocado os terminais daquele equipamento que eu mostrei agora há pouco, nesses pontos. Certo? Então, aí a corrente passa por aqui e ele vai indicar a medida. Certo? Então, eu represento o amperímetro em um circuito com esse círculo e um A. O voltímetro a gente representa no circuito também mais ou menos da mesma forma. Tá? Um círculo e um V para indicar que é um voltímetro, certo? Então, só um parênteses aí para... vocês vão ver isso no PET volume 3 aí. Tem algumas atividades que trazem isso. Então, continuando, como eu quero achar a corrente, tá? Então, isola a corrente, o 10 que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar corrente igual 30 dividido por 10, 30 dividido por 10, 3 amperes. Certo, pessoal? Então é bem tranquilo, tá? Eu trouxe essa aula mesmo para a gente consolidar um pouco mais essa primeira lei de Ohm, se acostumar um pouco com essas representações do circuito, tá? E com os nomes, amperímetro, voltímetro, certo? Para que serve cada um e a representação deles, tá? Eu tenho alguns exercícios aqui. Esses exercícios não fazem parte da atividade complementar. Não faz parte. Vai, professor, então por que você colocou esses exercícios? Para vocês treinarem, tá? Então não vale ponto, não vale nota, não vale nada. É só para você verificar se você aprendeu, se consegue fazer, se tem alguma dúvida, certo? Quem quiser fazer esses exercícios, está aí no vídeo, tá? Pode dar um pause, um print aí nessa... Eu não estou cortando não, né? Não. Então pode dar um print aí nessa tela e resolver esses exercícios. Qualquer dúvida pode me procurar aí no WhatsApp. De novo, não é atividade complementar. Não é atividade complementar. Atividade complementar eu vou soltar lá no grupo no momento oportuno. Beleza? Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um like aí para fortalecer o canal. Valeu? Um abraço, pessoal. Tamo junto.